Porta de entrada para a vida profissional, o estágio permite que os estudantes vençam aquele velho dilema do primeiro emprego. Criado para permitir que o aluno leve para a prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, ser estagiário é sair na frente na busca de uma colocação no mercado de trabalho. No programa de hoje, o estágio em debate. Há 6 anos, uma nova lei regulamenta o estágio aqui no Brasil. Para falar mais sobre a lei e a importância do estágio, o Em Debate recebe hoje Marciane Gerim, supervisora do Núcleo de Estágios da FAESA, e Lorena Sattler, coordenadora de estágios do Instituto Evaldo Lodge, o IEL. Lorena, Marciane, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Eu gostaria de convidá-las, juntamente com você e de casa, para acompanhar a matéria feita pela nossa equipe sobre o estágio. Comecei a fazer estágio no Senai, eu tinha feito um curso de qualificação de baixa complexidade, de edição de vídeo, e aí eu comecei a fazer um estágio só no período da tarde. Aí depois eu saí desse estágio só da tarde para fazer um estágio manhã e tarde dentro da própria instituição Senai. Comecei como assistente, depois eu virei analista, tudo na área da comunicação, até que eu percebi que tinha um outro viés que seria interessante para mim, que seria o viés de vendas, né, dentro do Senai. E aí eu parti para essa parte comercial. E a Escola Móvel é uma unidade operacional como outra qualquer do Senai, do SESI, do IEL em todo o estado. E eu me tornei o gerente dessa unidade. Os benefícios e deveres de um estagiário são diferentes de um funcionário efetivo. Porém, treinar e qualificar um universitário pode tentar resolver aquele velho problema do primeiro emprego. O funcionário é contratado em regime de CLT. O estagiário segue a lei específica, que é 11.788, que é a lei do estágio. Ele não tem a carteira assinada, não tem vínculo empregatício com a empresa. E ele cumpre uma carga horária menor. Não é a mesma coisa que um funcionário, justamente por o estágio, não é um emprego, é um estágio, né? A gente diz que isso aí é justamente para agregar a prática ao que ele está aprendendo no curso. O estágio é uma porta para inserção no mercado de trabalho. E estagiar dentro da FAESA é a oportunidade que tem de um professor estar observando a gente, que está nos acompanhando. Aqui nós podemos errar e acertar, errar mais um pouco e acertar. Coisa que lá fora é mais difícil, porque vamos estar recebendo muito mais críticas, sendo avaliados de uma forma muito mais rígida. Cada um tem uma característica própria. Lidar com as pessoas é a maior arte que você tem no emprego. A não ser que você trabalhe isolado, sozinho. Mas mesmo trabalhando isolado, sozinho, você vai ter que em algum momento buscar auxílio, buscar ajuda com um conhecimento, com outro. Só a convergência desses conhecimentos, dessas naturezas diversas que nós temos hoje, é que vão gerar um conhecimento maior. Não perca tempo, vai fazer o estágio urgente. Lorena, quais são os principais benefícios que essa lei traz para o estagiário? Então, essa nova lei ela trouxe vários benefícios para o estudante, né? Nós podemos citar aqui a carga horária de estágio máxima permitida, né, para o estudante estagiar por dia, né, que é limitada a 30 horas semanais, 6 horas por dia. Ele tem também o recesso remunerado, é um descanso que o estudante vai ter a cada 12 meses de estágio concluído, então ele tem direito a 30 dias de recesso que é remunerado, né? Então ele tem esse direito a esse descanso que antes ele não tinha, né? Um outro ponto que a gente pode citar também, que é bem importante para o estudante, é que em épocas de prova, de avaliação escolares, né, ele tem uma redução da carga horária de estágio, permitindo que ele tenha um tempo maior para poder se dedicar também aos estudos,
né? Enfim, tem uma série de questões que trazem esse benefício para o estudante. Uhum. E além disso, 10% das vagas devem ser ofertadas aos deficientes físicos, né? Todas essas vagas são preenchidas? Os portadores, eles têm conhecimento? Então, na verdade, assim, tem isso na lei, mas isso não é muito praticado no mercado de trabalho. Não porque as empresas não quisessem cumprir, não queiram cumprir. Na verdade, assim, não tem muito estudante, né, com deficiência procurando estágio. Uhum. Então, assim, as empresas abrem essa oportunidade, mas a gente não tem candidatos para preencher essas vagas. Né? Então, a lei trata disso, mas, na verdade, na prática, isso não acontece. Marciana, é importante que o aluno conheça a lei para que assim ele possa se resguardar? Com certeza. O estagiário ele deve conhecer a lei para saber todos os seus direitos e também os deveres. Porque com a nova lei, ele recebeu muitos direitos, alguns deveres, né? Não só o estagiário, a instituição de ensino, a empresa, ficou tudo mais bem definido. Então, quando a Lorena coloca, né, dos benefícios para o aluno, vale ressaltar que algumas coisas ficaram mais bem definidas, como, por exemplo, hoje ficou bem definido que o aluno só pode praticar atividades, né, dentro da sua área de conhecimento, sempre com supervisão adequada. Então, isso não estava muito claro na lei antiga, até porque era uma lei muito antiga. Então, assim, essa nova lei, é importante que o aluno saiba, estude a lei e, em caso de dúvida, nos procure, né, para que a gente possa estar orientando esse aluno. Uhum. E ainda de acordo com a lei, a instituição de ensino tem o dever de zelar pelo bem-estar do seu aluno, né? Certo. A FAESA faz esse tipo de acompanhamento? Ela sabe para onde ela está encaminhando seus alunos? Sim. Na verdade, a FAESA ela faz 2 tipos de acompanhamento. Na hora da assinatura do contrato de estágio, nós solicitamos para o aluno um formulário de concessão de estágio, que na verdade é onde a empresa se compromete a manter o aluno em um local extremamente limpo, com iluminação adequada, ou seja, que atenda a todos os requisitos de segurança. Então, o primeiro controle que nós fazemos é esse, na assinatura do contrato. Ou seja, o aluno nem entra na empresa se a empresa não atender os requisitos mínimos. Então, assim, nós não estamos exigindo mais do que a lei, nós estamos exigindo exatamente o que a lei exige. E a cada 6 meses o aluno, ele nos entrega um relatório de acompanhamento de estágio, onde nós vamos comprovar, a empresa está cumprindo essa parte, né? O aluno está realmente fazendo as atividades que foram descritas no contrato e também sob supervisão adequada. Então, tudo isso é verificado, primeiro no contrato e 6 meses após o contrato, no relatório de estágio. E eu acho bem interessante o que a FAESA faz, que na verdade esse acompanhamento que ela faz efetivamente acontece, inclusive se esse estudante não apresentar o relatório, não é feita uma renovação desse estágio, né? Então, cumprir esse acompanhamento é muito importante, né, para acompanhar esse estágio. E falando nas empresas, as empresas hoje, elas sentem dificuldades em encontrar um estudante preparado, com perfil adequado. As faculdades, elas podem ajudar a empresa a preparar esse aluno? Com certeza. Eu vou falar um pouquinho, depois a Marciane pode complementar, né? A faculdade ela tem que estar antenada com o que o mercado está pedindo, né? Não adianta o mercado estar pedindo uma formação específica, de um curso específico, e a faculdade está oferecendo outro. Então, precisa estar antenado com o que o mercado está pedindo para poder preparar melhor os seus alunos, né? Em contrapartida, nós encontramos alguns perfis de empresa, né, buscando esse estudante. Tem aquela que é mais exigente, que quer um estudante que já apresente uma certa experiência, né? E tem aquelas que não, preferem realmente pegar um estudante, né, que não tenha experiência alguma, para poder moldar de acordo com o que ela quer para ela, né? O que ela tem determinado para ela. Então, esse perfil adequado, né, depende do que a empresa está pedindo. Exatamente. Exatamente, depende de empresa para empresa, né? De estudante para estudante. De repente, o estudante ele é adequado para uma vaga extremamente simples e ele se dá muito bem e logo após 6 meses, depois de ser avaliado, ele é transferido para uma vaga, né, com algumas exigências, né, um pouco maiores. Então, assim, o importante é o estudante iniciar o estágio. Depois de 6 meses, ele vai ser avaliado e ele vai, com certeza, superou aquela fase,
ele vai para uma fase, né, onde a exigência é um pouquinho maior. No dia a dia ele vai evoluindo, né? Vai evoluindo, exatamente. Então, assim, as responsabilidades, né, o que a empresa vai conhecendo, ele vai se fazendo primordial dentro da empresa. Isso que é importante. Então, o aluno tem que entender que a presença dele ali é muito importante. O estagiário hoje é muito importante para toda empresa. Inclusive, a gente até brinca lá no IEL que às vezes a empresa pede assim, um super estagiário, já quer que o estudante tenha experiência nisso, naquilo. Enfim, a empresa tem que entender também qual que é o papel dela nesse contexto, né? Na verdade, ela está formando profissionais. Então, o estudante ele está chegando no mercado de trabalho justamente para adquirir essa experiência que o mercado tanto pede, né? Então, essas empresas que muitas vezes, né, determinam esse super estagiário, às vezes ela tem mais dificuldade de encontrar. É claro que tem esses estudantes no mercado que já tiveram alguma experiência profissional, né? A gente vai encontrar. A gente nunca pode esquecer o princípio da lei, né? Que é justamente o de formar esses estudantes para o mercado de trabalho. Então, na verdade, não existe uma hora certa para você começar a procurar um estágio, né? Porque mesmo você sem experiências ou já com bagagens que você adquiriu lá em sala de aula, dentro da empresa você tem a oportunidade de conhecer e de crescer. Então, ter experiências não é essencial para o estagiário. Na verdade, o estágio proporciona essa experiência, né? Como eu disse, tem empresas que exigem, né? E aí a gente vai em busca desse estudante que já tenha tido alguma experiência, né? Mas a empresa, ela realmente abre essa oportunidade para esse estudante que está começando, né? E quanto à sua pergunta se é primordial, qual o período certo para ele começar a estagiar, depende do que o estudante está buscando para ele, né? Tem alguns cursos que é mais difícil, por exemplo, um curso de engenharia, o estudante não consegue um estágio logo no primeiro, segundo período, ele precisa de um mínimo de conhecimento teórico, técnico, né? teórico, para poder começar a fazer um estágio, né? Outros cursos não, isso já é mais tranquilo, então ele pode começar desde o primeiro período estagiar. Isso vai depender também do que o estudante está buscando para a carreira dele, né? No começo eu quero estudar mais, né? Ter uma base melhor para depois eu conseguir um estágio ou não? Desde o primeiro período eu já vou atrás de um estágio, né? Então depende muito do que ele tem traçado para ele também. E o que se percebe é uma ansiedade muito grande por parte dos jovens, né? Em alguns casos, isso pode refletir durante a vida acadêmica, quando o aluno tem a pressa de passar por todas as áreas da profissão, não permanecendo em um estágio por muito tempo. É válido ter todas essas experiências fragmentadas ou, de repente, seria melhor aproveitar as chances de crescimento que muitas empresas proporcionam? A resposta dessa pergunta você confere no próximo bloco. Voltamos já. O Em Debate está de volta. É válido ter essas experiências fragmentadas ou, de repente, aproveitar as chances de crescimento de uma empresa seria a melhor opção? Raine, as duas opções são válidas, né? Na verdade, o estágio é um período em que o estudante tem a possibilidade de experimentar, né? Então, se eu sou um estudante que não sei ainda em qual área seguir dentro daquele curso que eu escolhi, né? Por exemplo, comunicação, ele pode atuar na TV, pode atuar no rádio, jornal, internet, enfim. Se eu ainda não sei o que eu quero, é válido que ele faça estágio, né, nas áreas que ele tem interesse para conhecer o que seria, né, o trabalho, né, a profissão dentro dessas áreas e assim, até o final do curso, definir realmente aquele curso que ele quer. Agora não, eu sou um estudante que eu já tenho bem traçado aquilo que eu quero, né? Eu almejo estagiar na empresa tal, né? O meu sonho, né, é ser funcionário daquela empresa. Então, eu vou buscar um estágio naquela empresa e uma vez que eu conseguir, eu vou me dedicar, vou fazer tudo para que depois, ao final do estágio, eu possa ser contratado por aquela empresa, né? Então, vai depender muito do que o estudante está buscando para ele. Na FAESA, os alunos têm a oportunidade de estagiarem aqui mesmo, na TV FAESA, na agência integrada. É mais uma sala de aula para corrigir os possíveis erros, né, antes de ir para o mercado de trabalho. É importante ter esse tipo de experiência dentro da faculdade, com o acompanhamento de professores? Importantíssimo, Rani. Olha só, a FAESA atualmente oferece 100 oportunidades de estágio internos, tá, e com bolsa. Ou seja, o aluno tem a opção de estar estagiando dentro da própria instituição de ensino. E o que vem acontecendo, que nós estamos observando, é o seguinte, que nós somos referência na hora de mandar o aluno para o mercado de trabalho. Ou seja,
Algumas empresas entram em contato comigo, que faço a parte de contrato, de folha de pagamento, né? Então, eu que tenho esse controle, as empresas entram em contato comigo e me pedem o seguinte: me dê a lista de todos os alunos que estão num determinado setor, na TV FAESA, com os respectivos números. E entram em contato com esses alunos para que eles possam estar estagiando na empresa. Ou seja, a empresa entende que os alunos que estão aqui fazendo estágio, eles passaram por um processo criterioso. Ou seja, eles são os melhores realmente que estão aqui conosco. E eles querem estes alunos já pré-selecionados. Então, assim, muitas vezes, quando não vem, né, o pedido ao núcleo de estágio, os professores recebem esses pedidos. Então, assim, é muito bom o aluno estar aqui estagiando dentro da FAESA. Ele sai na frente. Se fazer estágio já é uma forma de você sair na frente para o mercado de trabalho, fazer estágio dentro da FAESA é como se você estivesse saindo 2 passos na frente. Então, com certeza, é uma excelente opção. O estágio é fundamental e de maneira alguma deve atrapalhar no rendimento do aluno em sala de aula, né? Exato. Mas sabemos que, em alguns casos, os alunos se sobrecarregam com as suas funções. O quanto isso pode ser prejudicial e como lidar com esse tipo de situação? Veja bem, olha só. Desde 2008, com a nova lei de estágio, nós estamos com algumas punições muito rigorosas, tanto para a instituição de ensino que não fiscalizar esse estágio, quanto para a empresa que se aproveitar da situação. Então, assim, isso não acontece mais tanto. Mas caso ocorra, caso o aluno se sinta realmente, eu estou fazendo o papel de um empregado e não de um estagiário dentro da empresa, o que eu devo fazer? Ele deve denunciar. Denunciar quem? Primeiro converse com a instituição de ensino, certo? Porque pode ser algo que pode ser revertido. E se existir a interveniência de um agente de integração, converse com o seu agente de integração. Ele também pode ajudar na hora de reverter essa situação. O aluno ele tem que ficar muito atento em alguns detalhes. Por exemplo, ele só pode fazer 6 horas por dia. São 6 horas no máximo. Não são 20 minutos a mais, meia horinha, não pode. Ou seja, ele tem que se policiar, ele também tem que ser fiscal nesse processo. Né? São 30 horas semanais, não são 44. 44 é um empregado. Né? E, para tanto, o aluno tem sim os meios de estar, né, denunciando. Não conseguiu resolver com a instituição de ensino, não conseguiu resolver com o agente de integração. Existe um outro momento que, tipo, depois disso, nós vamos ter que fazer uma denúncia no Ministério Público, mas quem faz a denúncia é o aluno ou na Delegacia Regional do Trabalho. Mas eu não vou mentir para você. Eu não conheço uma empresa que gostaria de ser denunciada ao Ministério Público do Trabalho ou à Delegacia Regional do Trabalho. Então, assim, quando a instituição de ensino entra em contato, as coisas já mudam completamente. E, para não ser tão, assim, agressivo o contato, muitas vezes, né, é feito pelo agente de integração. Então, o agente de integração já faz toda a intermediação. Muitas vezes o aluno chega ao agente de integração e o agente de integração já conserta todo o cenário. Então, não se faz nem necessário que a instituição de ensino, né, faça alguma interveniência. Ou então o aluno também pode utilizar o relatório, né, que é enviado para a faculdade. O relatório ele é entregue de 6 em 6 meses. E o aluno ali ele pode escrever o que está acontecendo. Então, assim, é ali que nós vamos verificar. Nós recebemos uma cópia, ficamos com uma cópia e encaminhamos uma outra cópia para o agente de integração. Então, assim, nós sabemos o que está acontecendo e o aluno pode também esclarecer, deixar claro para a gente, né, que não gostaria de ser mencionado na hora do contato telefônico. Então, assim, a empresa não precisa saber qual estagiário, porque geralmente as empresas elas têm muitos estagiários. Então, nós podemos fazer apenas um alerta aos recursos humanos, né, desta empresa e as coisas todas se normalizarem. E quando nós mandamos esse relatório para o agente de integração, quando chega, por exemplo, lá no IEL, lá ele é minuciosamente também analisado. E caso eles verifiquem, né, a ocorrência de algum erro, né, no contrato, na hora eles entram em contato também e tentam fazer os ajustes necessários. Sempre que é identificada alguma ocorrência, né, ou a gente ou a instituição de ensino, a gente se comunica, a gente faz essa intervenção junto à empresa e, como a Marciane mesmo colocou, normalmente as coisas são adequadas, são ajustadas e se segue. É claro que se a empresa realmente insistir e não quiser se adequar, aí sim o estudante deve ir atrás do seu direito e denunciar.
Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, muito obrigada pelo esclarecimento desse tema que é tão importante para a formação dos nossos futuros profissionais, né? Obrigada. Obrigada. O Em Debate fica por aqui. Você pode sugerir um tema para os próximos programas através do e-mail tvfaesa@faesa.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.